Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta que já está aí preparada com o seu material para a aula de história de hoje. Também vamos desejar aí um bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. Já temos aqui a professora Marisa, nossa parceira, professora Lília, professora Sueli, professor Durval, e os profs já estão aqui chegando e desejando um bom dia de trabalho e também de estudo. Hoje, quem estará conosco mediando essa aula é o professor de História do Ensino Médio, o professor Alcides. Bom dia, professor Alcides. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, galera. Muito ânimo aqui para a gente trabalhar. Vamos lá, então. Falando aqui da galera, pessoal mandando bom dia para você e um abraço. Vamos nessa. Legal, legal. A galera de História é uma galera fantástica, e os professores que estão aí conosco nessa batalha. E nós vamos aí fazer essa parceria com o professor Alcides, comentar a aula de hoje, e nós já vamos colocar na tela qual é o tema da aula. Modernidade, humanismo e tecnologias, lógica de exclusão e inclusão. A habilidade que nós estaremos trabalhando é a 01, explicar o significado de modernidade, suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Os objetivos da aula serão analisar e discutir o conceito de modernidade no contexto histórico dos séculos XV e XVI, analisar e compreender a mentalidade europeia nos contatos com os povos colonizados na América e África, discutir os desdobramentos da concepção europeia de modernidade e suas lógicas de exclusão no contexto das navegações do século XV e do século XVI. E já para a garotada começar aí a estimular o pensamento, aqui na lousa, a próxima atividade é a questão problema. Como você define a palavra exclusão? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe. Oi, as concepções que a gente tem hoje de civilização, de civilidade, elas falam de inclusão, de agregar. E a gente tem aqui vários professores que comentam que exclusão é deixar de lado, como o professor Máximo, como o professor Israel, como a professora Flávia.
A professora Miriam fala de sem pertencimento e a professora Terezinha lembra aqui que a questão dos direitos prevê também a inclusão, ou seja, a exclusão é tirar os direitos. E o pessoal da Firmino Ladeira pediram um alô especial para o Carlos Neri aqui, para eles serem lembrados aqui no nosso chatinho. É com você, professor. Legal. Vamos lá também. Vou dar uma resposta aqui também para participar. O professor Délcio traz aqui a resposta da aluna Letícia da PEI Irene Branco. Ser deixado de lado, ser deixado de fora. Legal? Então, no começo das nossas aulas sobre a passagem do mundo medieval para a modernidade, nós começamos a desenvolver aí o conceito de renascimento urbano. Né? Aos poucos, as cidades começam a se desenvolver, novas formas de trabalho começam a surgir, uma nova relação social começa a se estabelecer e uma classe social começa a crescer, que nós chamamos de burguesia. Então, nós estudamos a modernidade a partir dessa concepção do progresso, do desenvolvimento, a partir aí do crescimento das cidades, e também nós estudamos a modernidade a partir da concepção do renascimento cultural. Agora, devemos sempre lembrar aí, galerinha, e coloca aí sua anotação, que a ideia de renascimento é uma ideia de retorno, né? Então, as cidades, lá no fim do Império Romano, começam ali aos poucos a deixar de existir, as pessoas começam a migrar para o campo, e agora aí no século XV, século XVI, as cidades começam a renascer novamente, trazendo novos ares e novas perspectivas. O renascimento cultural, que vai acontecer ali no âmbito das universidades europeias, trata-se da ideia de um renascimento, de um retorno à antiguidade clássica, né, à Grécia antiga, com toda os seus princípios de arte, cultura, filosofia. Então, nós estamos vendo um mundo em transição. Mas nós sabemos que século XV e século XVI também é a época das navegações e a ideia de modernidade sempre vai ter um impacto aí com a visão do outro, legal? Então, revisão feita, vamos aqui para a lousa para poder olhar o infográfico. Mais uma vez, vamos focar aqui a questão do tempo histórico, ok? Da queda de Roma à formação das monarquias, período medieval, século V, século XV, aí um milênio aí de mundo medieval, onde nós vamos ter a formação do sistema feudal, a formação de uma sociedade estamental, a pirâmide feudal, que nós sempre estudamos, e uma mentalidade mais teocêntrica, fundamentada no princípio teológico, né, da igreja. Da formação das monarquias ao fim do absolutismo, teremos aulas sobre a formação dos estados absolutistas, teremos aí a chamada história moderna, é onde entra aí os renascimentos, renascimento cultural, renascimento urbano. Vamos colocar aí século XVI até o século XVIII, onde nós vamos ter aí o surgimento da burguesia, as grandes navegações, são temas de aulas futuras, reforma protestante, tema de aulas futuras, e uma mentalidade mais antropocêntrica, mais voltada ao homem, mais ao desenvolvimento científico, mais à curiosidade científica acadêmica. Legal? Mas qual é o impacto, né? Qual foi o impacto da visão europeia sobre o outro, né? Quando eles começam ali a cruzar a Europa para chegar lá nas Índias, também quando eles começam a chegar aí na América e começam a ter contato com outros grupos humanos, novas culturas. Qual é o impacto então da visão europeia sobre o outro? Narrativas de aventureiros europeus, como a de Hans Teyden, do século XVI, apresentavam o continente, né, os continentes africano e americano como locais atrasados, povoados por selvagens, que segundo eles, somente se modernizaram após o contato com a cultura europeia. No entanto, um estudo do passado
nos permite conhecer e desmistificar ideias já pré-estabelecidas. Em primeiro lugar, temos que, na África e na América, sempre houve uma grande diversidade de povos, com diferentes características culturais, sociais e políticas. A cerâmica e a metalurgia do ouro e da prata, por exemplo, eram conhecidas pelas antigas sociedades africanas e americanas, possibilitando a produção de utensílios, ferramentas e artefatos simbólicos. Exemplos de construções arquitetônicas como Machu Picchu, na América, a Grande Mesquita de Djenné, na África, ambas declaradas Patrimônios da Humanidade pela Unesco, são representações da complexidade tecnológica dessas sociedades. Essas e outras fontes históricas nos permitem conhecer as características desses povos. Professor Alcides, nós vemos aqui nesse texto que, embora os europeus, ao olhar para o outro, né, para outra pessoa, para outros grupos humanos, outras culturas, eles enxergavam ali um determinado atraso em relação à cultura europeia. Mas, no estudo histórico, na arqueologia, por exemplo, nós conseguimos resgatar aí a complexidade cultural desses povos. Então, a visão europeia sobre o outro é uma visão carregada de preconceito, não é verdade? A questão aqui que eu quero chamar a atenção, muito bem pontuada pelo professor, é que quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente evidentemente trabalha com parâmetros. Sim. E num mundo muito mais tribal do ponto de vista espacial da época, onde se conhece muito pouco o outro, nós temos os parâmetros muito pequenos. E aí o que acontece? As nossas referências são os nossos vizinhos. As nossas referências são os nossos espelhos. E aí, quando a gente acaba ficando diante de algo que aos nossos olhos nos parece exótico, é muito comum a gente procurar muito mais defeitos do que qualidade. Por isso que eu, no primeiro comentário que eu fiz, disse que a civilização e a civilidade, ela tem a ver com a inclusão, com a aceitação, com conhecer o outro. Passo a bola para você agora. Verdade, professor. Então, estranhamento não é sinônimo de preconceito, não é verdade? Porque você pode adentrar numa cultura e você vê algo diferente para você e você fazer aquele estranhamento. Mas, quando nós estudamos a história e adentramos em outras culturas, nós vemos quanta riqueza existe nas culturas, na multiplicidade de culturas. E quando a gente vai entrando e vai conhecendo e vai se aprofundando, o estranhamento passa. E a gente começa a entender como é rica, né, a cultura humana desenvolvida aí ao longo dos anos, não é verdade? Galerinha, então vamos para esse quadro aqui, que é um quadro muito importante, que está na tela para vocês, né? É uma ilustração aqui que vai mostrar a chegada dos europeus nas terras brasileiras, né? Com os indígenas ali na costa. Os europeus, desde 200 a.C., já se relacionavam com povos de outros continentes, haja vista aí, né, as antigas rotas terrestres para a Ásia, que demonstram que a antiguidade possuía relações comerciais internacionais. Porém, a partir do século XV, o continente africano e o continente americano começaram a ser explorados por esses navegadores europeus. O contato com povos diferentes e de culturas singulares provocaram um estranhamento nos primeiros contatos, né? Porém, a descrição dos europeus dos povos nativos revela que a modernidade europeia construiu e alimentou conceitos equivocados, como foi colocado aqui pelo professor Alcides, né? Onde parâmetros muito limitados fazem com que se procurem mais defeitos do que qualidades. Então, as leituras que os europeus fazem dos nativos, elas possuem um estranhamento, mas também são carregadas aí de preconceito.
E aqui nós temos um texto que nós trabalharemos também aí ao longo do ano com vocês, a descrição que é feita dos indígenas das terras brasileiras, aí pela Companhia de Jesus, né? Um texto aí de Simão Vasconcelos, né? Um padre da Companhia de Jesus. Olha só o olhar que ele tem sobre os indígenas, o olhar que ele teve sobre os indígenas quando eles chegaram aí nas terras brasileiras. Vamos ler? Todas essas nações de gentes, falando em geral, seguem sua gentilidade. São feras selvagens, montanhesas e desumanas. Vivem ao som da natureza, nem seguem fé, nem lei, nem rei, freio comum de todo o homem racional, de acordo, né, com eles lá na Europa. E em sinal dessa singularidade, lhes negou também o autor da natureza as letras F, L e R. Seu Deus é o seu ventre, segundo a frase de São Paulo. Sua lei e seu rei são seu apetite e gosto. Parecem mais brutos em pé que humanos racionais. Nem têm arte, nem polícia alguma, nem sabem contar mais que até 4. Os demais números notam pelos dedos das mãos e pés. Andam esburacados muitos deles, pele, pelas orelhas, faces e beiços. E nesses buracos engastam pedras de várias cores, da grossura de um dedo. Professor Alcides, texto pesado, não é verdade? Bastante complicado. Pelo amor de Deus, eu não quero aqui passar o pano, não. E embora a gente esteja aqui discutindo a questão do preconceito, antes de julgar, e a gente deve sempre ponderar também o olhar que se tinha na época também. Isso. Nós estamos falando de homens aí, da transição do mundo medieval para a Idade Moderna, cuja cabeça, cuja criação, cuja esfera de conhecimento e de civilidade era bastante diferente da gente. Então, não só refletir, mas a gente também tem que compreender o que rolava na época para as pessoas pensarem dessa forma. Sim, na verdade nós não fazemos esse julgamento, né, sobre o pensamento lá do mundo medieval, muito bem colocado. Nós compreendemos aquele mundo, o contexto cultural, a formação ali do homem medieval, do homem moderno, lemos, compreendemos, e aí nós temos aí a capacidade cidadã de reverter, de lutar contra o preconceito. Legal? Então, muito interessante aí essa visão que a história nos traz sobre o outro, a partir aí dessa perspectiva da modernidade europeia. Legal? Vamos então para o próximo slide na tela. A face da exclusão. Os primeiros contatos entre os europeus, conforme as crônicas da Companhia de Jesus, foram pacíficos. Porém, a hospitalidade se tornou em hostilidade quando os indígenas foram submetidos a trabalhos forçados no corte do pau-brasil e na busca por ouro. Os europeus, ao perceberem que os nativos não alimentavam interesses econômicos com suas riquezas naturais e aparentavam ser dóceis, os subjugaram e inauguraram os tempos de conflitos e relações de poder entre conquistadores e conquistados. Ou seja, a relação que o indígena possuía com a terra era muito diferente da relação que o europeu possuía. A visão que o indígena possuía sobre a terra, sobre os metais preciosos, não era aquela visão comercial que o europeu já tinha, dentro aí desses princípios de uma lógica econômica que nós aprofundaremos aí também durante o ano, chamada mercantilismo. Então, eles não compreendiam como a relação dos indígenas com a terra não visava o lucro. Então, eles pensavam aí, conforme diz o texto, vamos voltar lá na terra, que eles não se alimentavam de interesses econômicos com suas riquezas naturais e aparentavam, de acordo com a visão dos europeus, ser dóceis. E a partir daí eles foram, aos poucos, foram subjugando, foram impondo uma relação de trabalho
que os indígenas não compreendiam. Aos poucos foram escravizando esses indígenas, subjugando-os ao trabalho supervisionado. E, claro, os indígenas, por sua vez, eles emplacaram resistências, né? Quando eles perceberam que o etos social construído ali entre eles, quando suas práticas e costumes estavam sendo aí invadidas e sendo tentado aí executar uma mudança em todo esse sistema mental que os indígenas possuem dentro ali da sua constituição social. Então, eles começaram com os contatos, começaram entendendo, compreendendo ali a vida social indígena, e aos poucos eles começaram a emplacar aí o controle tanto dos corpos, né, submetendo eles a trabalhos forçados, como também a extração das riquezas da terra, como o pau-brasil e lá na frente o ouro que foi também encontrado. Legal? O professor Renato fala também aqui das mortes, né, que houve aí de indígenas nesse período aí de resistência desses povos. Legal? Vamos então para a próxima tela. A modernidade foi considerada uma fase de descobertas, invenções e desenvolvimento científico e humano. Mas todo esse progresso trouxe alguns desdobramentos que hoje, com a devida distância no tempo, como colocou o professor Alcides, né, lá de hoje, olhando para o século XVI, nós podemos hoje classificá-los como preconceituosos. No período estudado, a Europa estava se posicionando como um continente que pretendia ser o exemplo de civilização. Dessa forma, toda e qualquer forma de cultura desconhecida ou estranha aos europeus era considerada inferior. Como tais pensamentos, surgiu a dicotomia entre os povos evoluídos europeus e os inferiores, que seriam aí os indígenas nativos, não somente do Brasil, mas também da América Espanhola, também lá na Ásia. Galerinha aí, quando tiver no 8º ano, no 9º, vai ver aí como que a Europa emplacou uma grande força de dominação aí na África e na Ásia também. Ok? Então, a imprensa de tipos móveis, nós vamos ter mais detalhes quando estudarmos a Reforma Protestante. Para nós encerrarmos a aula de hoje, nós temos aí uma questão. Quais desdobramentos do conceito europeu de modernidade fortaleceram as lógicas de inclusão e exclusão no século XV e XVI? Vou repetir a pergunta. Quais desdobramentos do conceito europeu de modernidade fortaleceram as lógicas de inclusão e exclusão nos séculos XV e XVI? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe. Eu vou deixar para o professor Carlos Neri aqui o apanhado de respostas. Só queria fazer 3 apontamentos bem interessantes. O primeiro da professora Vânia Maria, que fala que a gente tem que ter sentimento de alteridade, que é respeito à diferença nessa questão comparativa. Do professor Elton, chamando a atenção de que será que a gente evoluiu, mesmo com todo o avanço civilizatório que nós temos nos últimos séculos. E da professora Elizabeth, que chama a atenção bastante aqui nas questões das relações de opressão.
É com você, professor. História faz a gente pensar, né, professor? A gente olha para o passado e faz questões sobre o presente e o futuro. Aqui, professora Célia, ela nos traz aqui a resposta dos seus estudantes, dizendo que a ausência de conhecimento e respeito pelos povos que não eram europeus. Vejam só, de fato, eles não conheciam e aí julgaram a partir das suas próprias perspectivas. Legal? Para nós terminarmos a aula de hoje, vamos para as atividades complementares na tela. Você vai assistir aí a palestra sobre a modernidade e o eurocentrismo. A partir daí, você pode fazer pesquisas sobre a lógica de exclusão social nos dias atuais, né? Como que ocorrem as lógicas de exclusão social nos dias atuais? Você pode aí também sintetizar seus conhecimentos ao escrever um texto com o resultado de suas pesquisas e, por fim, gravar um vídeo de até 2 minutos com as suas avaliações e mande para nós aqui no CMSP para que você possa brilhar seus talentos e os seus conhecimentos. São para vocês que nós produzimos essas aulas. Estamos chegando no fim, não deixe de avaliar a aula no final. Bons estudos para a garotada, bom trabalho para os professores. Até a próxima aula. Tchau! Para